Olá, então hoje vamos conversar com Jürgen Hermann, que vai nos contar da vinda da família Hermann para Corupá e da olaria, que foi significativa para o desenvolvimento econômico da cidade. Jürgen, como se fala esse nome certo? Explica pra gente, vamos começar por aí. O correto é Jürgen, né? J-U tremado, aí tem o som de um Y, mas no Brasil a gente não usa mais o trema e aí ficou Jürgen, né? É mais comum o entendimento pela leitura e pronúncia, mas o correto é Jürgen, como se fala de origem alemã. Quem dos antepassados do senhor veio para cá e quando? Bem, isso iniciou com meu bisavô, o Georg Hermann. Ele veio em 1900 aqui, para essa região que se chamava Hansa Humboldt, né? E aqui viu que havia possibilidades para se instalar e acabou adquirindo um lote de terra, só que daí retornou para a Alemanha em 1904, onde buscou uma companheira para ele, acabou se casando com Clara, e daí vieram para cá e começaram a instalar os seus projetos. E onde eles se instalaram quando vieram para cá? Eles se instalaram onde hoje em dia é a esquina da 1º de Maio com a Roberto Zaid. Lá iniciou a propriedade deles com uma casa e aproveitaram o curso da água que havia nessa propriedade para formar uma roda d'água e garantir a energia para os seus projetos que foram sendo instalados. Ah, essa água é aquele rio onde a prefeitura hoje pega água com caminhão-pipa. Seria este riacho? Este ribeirão, né? Riacho, ribeirão, que antigamente era bem maior o volume da água, com certeza, né? Mas foi por ali que iniciou toda essa atividade. E acabaram empreendendo daí em vários ramos, daí, né? Um pouco na madeireira, na peceraria e depois na olaria, onde que surgiu esses, vamos dizer assim, projetos. E até hoje, então, um ramo da família continuou com o da olaria, que atualmente é cerâmica daí, né? E em que ano foi fundada a olaria? A olaria foi fundada em 1922. E naquele tempo, o que era fabricado na olaria? Como começou? Bom, os primeiros relatos, né, que não havia energia elétrica, então eram acionados por força animal, as máquinas que faziam a extrusão do barro onde que saía o tijolo. O tijolo na época era o tijolo maciço. Então, desse modo que se produzia no início das atividades da olaria Hermann. E o tipo de argila, é assim que a gente pode dizer? A matéria-prima se chama argila, é correto falar assim? Sim, pode ser falado assim, né? São as misturas de alguns tipos de barro, por isso, nessa propriedade onde a família Hermann se instalou, o bisavô se instalou, já foi um ponto estratégico, porque havia uma certa reserva de matéria-prima nessa área, onde que foi possível, então, fabricar esses tijolos e mais tarde vieram fabricar as telhas também. Ah, ótimo. Então, toda essa matéria-prima era retirada desse terreno mesmo? Desse terreno. Não precisava vir de outros lugares a matéria-prima? Não. No início era daqui. E as atividades foram bem rudimentares mesmo, né? Iniciou-se com carroças, né? Cavalos, tração animal. Era bem difícil, mas foram fabricados dessa maneira. Até na fabricação das telhas, depois mais tarde se adquiriu uma outra área onde que tinha uma argila melhor, né, com mais qualidade, para que as telhas ficassem de acordo com as suas exigências. Então eram feitos tijolos e telhas na olaria. Outros tipos de utensílios não? Era só para construção mesmo? Sim, tudo gerou em cima das necessidades da construção, né? Porque daí a Hansa Humboldt, ela foi, vamos dizer assim, sendo implantada, né? Vieram mais imigrantes para cá. E aí o pessoal viu que havia necessidade das moradias, né? Então as casas de madeira eram fáceis, eram um recurso que existia, né? Em abundância, né? Abundância que
mas com melhorias e, vamos dizer assim, projetos mais definitivos de pessoas que vinham se instalar aqui com, vamos dizer, já um plano de ficar mesmo. Então as casas de alvenaria foram uma mudança na época, né? E aí não se fabricava isso aqui, então por isso que esses imigrantes conseguiram fabricar telhas, tijolos aqui, e foi dessa maneira que a cidade foi crescendo daí, né? Então o Gerhard, como se fala o nome dele mesmo? Gerhard. Gerhard. Mas o primeiro foi o Georg. Ah, o Georg, isso. Então o Georg, ele trouxe esse ofício com ele da Alemanha, ou ele tinha vários conhecimentos? Assim, pelo que a história da família relata, ele teve bastante conhecimentos, né, nessas atividades. E quando ele veio a primeira vez para cá, talvez fez uma análise da região aqui, o que estava faltando. E aí, quando retornou a segunda vez para cá, já em definitivo, casado e tudo, então ele viu que era possível, né, implantar isso ali. E onde que a história começou. Então foram vários anos ali, na época, produzindo para moradias e outros projetos maiores que também já vieram para a cidade aqui daí, né, para a nossa Hansa Humboldt na época, projetos maiores que foram construídos e estão edificados até hoje. E a construção do seminário, a Olaria também ajudou? Sim, a Olaria Hermann ajudou para que essa obra também fosse feita. Produziram muitos tijolos daqui e na época se comentava aqui que eram transportados até de carroça para ali as imediações e da rua Francisco Piccioni, como é que é? Tinha um outro acesso ainda para chegar no seminário, mas era carroças que transportavam os tijolos. E depois do Georg, quem foi que assumiu a Olaria? Depois do Georg, foi meu bisavô, daí assumiu em 1932 o meu avô, Gerhard. Ele casou com Adele Hermann e a partir de 1932 os dois assumiram então a direção, né, e os trabalhos da Olaria Hermann. E daí em seguida foram vários anos assim na mão deles. E com o passar dos anos também houve daí uma mudança na família. E em 1972 daí o meu pai assumiu Dankwart, casado com Edeltraud, e foram também muitos anos conduzidos por eles. E em 1994 aí eu e a minha esposa Sônia daí assumimos a direção e assim estamos tocando até os dias de hoje. Aqui na frente da Olaria, na Roberto Seidel, tem essa casa. Essa casa foi o seu avô que construiu? Sim, foi meu avô que construiu e justamente para, vamos dizer assim, definir daí, né, a atividade que ele optou em continuar, no caso a Olaria Hermann, e aí essa data de casamento e da construção da casa é 1932. Aqui só falando um pouco da pintura desta casa, ela tem 92 anos e ainda permanece a pintura original da casa. Como também o assoalho faz parte da casa ainda, ele já foi restaurado, já foram trocados os vigotes, mas como faz parte da história da casa, eu acho que o assoalho tem que ficar. É uma coisa que faz parte da casa desde 1932, né? Então, quanto mais original, melhor. O ano de fundação da casa, tu não sabe? Olha, isso não... E ela também não existe mais, né? Não existe mais, mas já foi assim... Eles tem uma historinha que meu avô falava que morava um tempinho num rancho, né? Mas depois já... Não sei se chegou a dar um ano, isso daí já iniciou depois a construção da casa, né? Que coisa engraçada disso é que se eles vieram em 1905 para cá e a Olaria aqui é de 22, então eles compraram o tijolo de outorga, porque a casa era de alvenaria. E como eram feitos os primeiros tijolos antigamente para as primeiras residências? Bem, ali tem um relato da família que
eles conheciam os tijolos, né, para a construção, só que não eram feitos ainda aqui. Então, de uma forma bem primitiva, não havia os fornos na época, mas produziam o tijolo em formas de madeira e depois eles eram queimados usando barrancos ou morros que tinham assim como se fosse uma gruta feita onde pudesse armazenar esses tijolos ali dentro, fechavam novamente e aí eles eram queimados. Lógico que as quantias que eram feitas eram bem reduzidas, mas era um sistema que era possível fazer na época. E assim foram feitos os primeiros tijolos. Foi se queimando de uma forma bem primitiva, mas eles já ficavam resistentes e foram possíveis daí para usar nas primeiras construções. Isso mesmo antes da fundação já da olaria. Inclusive dessa forma foi feita aquela casa em Chaimel dos Hermann, essa primeira casa em Chaimel. Pode ser que foi dessa maneira, sim. Bem, quando meu pai assumiu a empresa em 72, ele viu que o mercado e as empresas estavam mudando e onde que também ele começou a mudar o sistema interno aqui da empresa. Então, basicamente, muitos serviços artesanais ou braçais que se usavam para produção foram mudados e aí ele fez uma mudança grande. Na época, em 1976, comprou a primeira retroescavadeira do município e com isso conseguiram daí fazer uma alteração bem interessante, pois facilitou bastante, inclusive a ampliação da empresa daí, né? E aí veio essa retro, veio o caçamba. Caminhões já existiam na época também, mas caminhões com, né, outras finalidades, onde que facilitou bastante o aumento das atividades dessa empresa daí. Essa empresa, então, com a retroescavadeira, ela não era de função apenas da olaria, então ela já prestava serviço só aos munícipes de Corupá. Isso com terraplanagem. Isso também aconteceu na época, pois em 1976, né, os recursos que essa retro proporcionou, então foram uma verdadeira revolução. Então vários serviços de drenagem, abertura de lotes e estradas era possível fazer com essa retro, com certeza. E onde que daí ficou registrado que também, a partir do aumento da produção, outros fornos foram implantados na empresa também, onde que veio a ser mudado bastante o produto e como foram de tijolos maciços, foram para tijolos furados e outros materiais que a construção civil foi também assim exigindo. Então a firma se ajustou para isso e isso, boa parte, tudo isso foi feito com o meu pai. Daí ele iniciou e fez essa transformação daí. Hoje a cerâmica Hermann atende toda a região norte catarinense ou para onde é o principal destino dos tijolos fabricados aqui? Basicamente, prioridade é o município e os municípios vizinhos da nossa região aqui. Como Jaraguá do Sul é uma cidade de vamos dizer assim, porte bem significativo, com certeza é uma boa opção também essa cidade. Mas basicamente Corupá é o carro-chefe da nossa produção. Existiam outras olarias também em Corupá naquele tempo, né? Sim, Camila, existiam. E tem o registro no livro ali, do seu Corman, onde essas pesquisas sobre o município revelam que havia várias olarias na época, né, que faziam aqui no município a sua produção. E daí, com o passar dos anos, muitas delas foram encerrando suas atividades e atualmente persiste a cerâmica Hermann. Aqui temos um retrato que já mostra como ficou a propriedade da família Hermann quando ela se instalou na colônia Hansa Humboldt. Então aqui tem a casa já edificada, com a propriedade de certa forma já preparada, com pastagens, uma serraria, e é importante mostrar como foi um ponto estratégico que optaram por essa região, por ela possuir um ribeirão. Esse ribeirão, por sua vez, daí acionava a roda d'água, que mais tarde daí veio a
tocar todos os projetos que a família quis e implantou aqui no Brasil. Aqui na frente a gente tem, assim, nessa parte do quadro, já a identificação do que seria a Rua Roberto Zaido. Então essa é a nossa região aqui, bem específica, ao lado da Roberto Zaido. E a Clara Herrmann, muito famosa, na verdade uma visionária, né? Porque na época em que ela veio da onde? Berlim? Sim, Camila. A história relata que ela já saiu de uma região muito desenvolvida. Da antiga Alemanha, né? Então chegou aqui e fez muitos trabalhos sociais, inclusive, né? Justamente, ela ficou, vamos dizer assim, bem dedicada a essa parte. E de certa forma ela também, quando ficou viúva, ela viu que essas, vamos dizer, virtudes estavam nela e onde que ela se dedicou mais ainda para essas atividades sociais, visto que era o início de uma nova cidade, né? Então todo esse apoio, essa participação ou esse voluntariarismo que ela fez ali foi bem importante e ficou bem definida a marca dela, com certeza. Muita ligação com a igreja luterana, né? Então foi uma atividade, uma vida toda desenvolvida ali para essa parte da comunidade ser conduzida também, né? Então essa é a lembrança que a gente tem das histórias dos avós, né? Sobre a participação dela. E em que ano faleceu a Clara? Ela faleceu em 1964. E ainda essa lembrança eu tenho daí. Foi um sepultamento onde que foi usada a caléstia, que era vamos dizer, um equipamento da funerária que existia na cidade que era puxada por cavalos. Então esse sepultamento eu acompanhei, tinha 4 anos, mas me recordo até hoje como foi a cavalo e a gente seguiu o féretro até o cemitério daí para a despedida final. Daí. Essa carroça que está até hoje na frente da antiga funerária Miller. Isso mesmo, ela está ali ainda como uma lembrança, né? Uma recordação de como eram as atividades no início aqui da cidade. E esse trabalho de apoio que a Clara fazia, então, como vocês tinham uma propriedade bem centrada, então essa casa dos Herrmann era um centro de apoio. O pessoal vinha da Alemanha para cá, era atendido, ou os Herrmann mostravam um pouquinho da região de Corupá, se eles gostavam, ficavam, era mais ou menos assim? Sim, Camila, de certa forma, né, como os Herrmann saíram da Alemanha já numa fase das suas vidas adultas, eles tinham muitos contatos que ficaram lá, né, e essas pessoas, com a tendência de imigrarem ou não, vinham até eles buscar informações de que haveria de possibilidades para eles, né? Então muitos jovens ou mesmo já pessoas também com profissões definidas fizeram isso, entravam em contato através de cartas e assim foram se dirigindo para essas novas regiões que estavam sendo abertas aqui no nossa Hansa Humboldt. Essa casa que já existia aqui da família Herrmann, era praticamente, dá para dizer, um centro de apoio para muitas pessoas. E dentro dessas pessoas que vieram para cá, a Schwester Hanni, ela era uma enfermeira que atuou já na Alemanha até o período da guerra também e viu que lá estava, né, difícil e acabou saindo de lá e veio para o Brasil, pois já havia contato e conhecia alguém da família Herrmann. E dessa maneira, como ela já tinha uma profissão, foi fácil dela se instalar em Corupá também, pois havia o hospital que precisava de profissionais com o conhecimento que ela tinha. E onde que ela veio para cá e se firmou como auxiliar e parteira, fazia cirurgias, os nascimentos, enfim. Foi uma contribuição muito grande para o município e o tempo dela como profissional na área de saúde. E ela era sua madrinha? E também veio a ser a minha madrinha,
Por isso a gente chamava ela de Schwester Hanni, mas o nome completo, né, é Hanni Leopold. E ela chegou a falecer aqui em Corupá ou voltou para a Alemanha? Não, ela faleceu aqui em Corupá e ela visitava familiares dela na Alemanha. Ela tinha familiares lá e ela visitava eles quando era possível, sim. E o senhor lembra o ano que ela chegou a falecer? Ela faleceu, não me engano, em 1978. E onde ela residia aqui em Corupá? Ela residia na rua Duque de Caxias. Ela chegou a se casar ou não? Não, ela não teve, né, casamento aqui. E diz a história que ela, na Alemanha, ela gostava, conheceu alguém da família Hermann e acabou, vamos dizer assim, que durante a guerra essa pessoa veio a falecer e depois disso ela nunca mais teve ninguém e veio, vamos dizer, ficou sozinha também, né? Amores verdadeiros. Aí depois não se apaixonou mais. E depois também, eu não sei se quando ela entrou, como ela não chegou a ser uma freira, né? Mas eles tinham essa denominação de ser irmã. Falando no livro do seu Corman, né, tem muitos relatos da família Hermann. De quem vieram esses relatos? Pois então, esses relatos vieram a partir de diários e manuscritos do meu avô Gerhard. Ele foi uma pessoa que sempre teve muita atuação no município, lógico, com a produção dos tijolos, então tinha contato com muitas pessoas e suas atividades públicas fizeram com que ele fosse acompanhando vários períodos do município. Mas o registro dessas ideias todas foi a partir do momento que ele ficou viúvo. Então a sua atividade ficou mais restrita a fazer o relato dessas lembranças. E daí saíram vários momentos da história de Corupá, com a sua memória que era fantástica, em relatar esses detalhes, e onde que acabou dando praticamente um diário que foi a base deste livro do Corman. E tem algum desses relatos que chama mais a tua atenção, que tu acha mais interessante? Sim, ele, no caso meu avô, ele começou a ver assim que o mundo das pesquisas sobre a história é muito vasto, né? E Corupá teve aqui várias situações que deram, vamos dizer, muito material para isso. A própria interpretação, né, do nome Itapucu, o nome Corupá, e também por Corupá estar dentro de um período histórico ainda do tempo dos antigos colonizadores, onde que portugueses e espanhóis também tinham as suas atividades ou já, de certa forma, tinham contato com a região bem antes dos imigrantes chegarem para cá, né? E aí ficaram essas curiosidades e conversando com um morador aqui e vindo outra informação ali, e esses relatos foram sendo, vamos dizer assim, bem importantes daí. E era um material que foi se confirmando com o passar dos tempos que já era uma história sobre a nossa cidade, com certeza. Então, antigamente eles tinham o costume de manter um diário registrando os acontecimentos. Todos da família tinham, a Clara tinha também? De certa forma, eles tinham essa preocupação com eles em registrar muitas coisas. E os fatos do dia a dia, vamos dizer, com o tempo do distrito, né, que a gente chama Hansa Humboldt, até virar município, olha, deu muito material para que esses relatos fossem possíveis, né? E aí a história foi se escrevendo. O pessoal tem que ler o livro do seu Corman para saber de todos esses relatos aí. Certo. Tem um fato, um relato dos bisavós, que um certo dia eles amanheceram e tinha flechas na porta da sua casa. Então tiveram uma visita durante a noite dos índios que passavam aqui na região e deixaram
essas flechas ali na sua residência daí. Um aviso da visita. Sim, esse é o relato deles, uma forma diferente de se mostrarem, mas eles fizeram isso, sim. Eles passavam então, né? Não tinha um lugar onde eles viviam aqui perto de Corupá, não, né? Não, porque esses índios eram nômades, né? Eles tinham, talvez pelas estações dos anos, ou uma certa necessidade de alimentação, então eles iam de uma região para outra, né? Mas a região aqui ficava provavelmente numa dessas passagens deles, né? E a Sociedade Hansa Humboldt, que fica aqui pertinho, né? A família Hermann fez parte da fundação da sociedade? Sim, a família Hermann, vamos dizer, no convívio social dentro da colônia Hansa Humboldt, fez parte da Sociedade Hansa Humboldt também, como fundadores e também como sócios ativos, principalmente na prática do tiro. Isso foi desde o início até muitos anos. E meu avô, Gerhard, num certo momento da Schützen, foi homenageado até depois por ser o atirador mais antigo ainda em atividade, como participante do tiro oficial, que era o Carabina 22, a modalidade que ele participava. Então ele recebeu essa homenagem durante um evento da Schützenfest, que reúne aqui todas as sociedades do tiro da nossa região para comemorar essa tradição. E essa fachada linda ali dos atiradores também foi feita com tijolos Hermann? Eu acredito que sim, foi material fornecido daqui para que, assim, na época, né, essas sociedades ou uma atividade comunitária, ela foi implantada com doações, com ajudas, com campanhas, mas foi daqui a informação que eu tenho. E o senhor lembra em que ano eles demoliram a antiga sociedade? Isso foi lá pelos anos 90. Os anos 90. Final dos anos 90, né? Pois sim, a data exata não, mas por ali. Pois daí houve a sede nova que foi construída na área mais para os fundos desse imóvel, e a parte antiga foi demolida daí, né? E aqui temos um registro que faz parte da história, mas é a fachada da antiga sede Atiradores Hansa Humboldt. Só que essa sede, ela é tradicional para nós porque era vizinha da Cerâmica Hermann. Então, somos vizinhos de terra com essa sociedade. E, por sua vez, ali, então, também, como meu avô foi um dos fundadores, era a atividade que ele participava. E aqui há uma recordação dessas épocas antigas aí do pessoal recebendo uma homenagem após um torneio que participou. Aqui está o meu avô, Gerhard Hermann, com seu colete, seu uniforme e suas medalhas. E aqui uma curiosidade que ainda ficou dos tempos da sede antiga da Sociedade Hansa Humboldt. Para a prática do tiro, o estande era uma trincheira. Então, visivelmente aqui ele está limitado, mas era um sistema de trincheira. Também com uma boa segurança, mas foi usado por muitos anos essa modalidade. E explica para nós, assim, para quem não conhece, como é a produção de um tijolo ou de uma telha. Ou também pode nos dizer como era antigamente essa produção e como é hoje. Certo. Antigamente as máquinas tinham uma capacidade bem menor de produzir. Hoje em dia temos máquinas que fazem uma diferença já na quantidade, produzem mais e até usam mais recursos para aperfeiçoar e preparar a matéria-prima. Então essa diferença houve de uma fase para outra, essa evolução existe. Mas basicamente a receita não pode ser mudada, é sempre a mesma receita. Então usamos terra, né, a matéria-prima, argila, composição de barros,
a água, o ar e o fogo. Esses 4 elementos naturais são os que constituem a produção do tijolo ou das telhas. Antigamente, então, essa mistura era feita ou manualmente ou com animais. Certo. O início das atividades houve muito a utilização da tração animal, que fez com que esses processos produtivos fossem movimentados para fazer a extrusão do material ou do barro, né? Conforme a forma que ia sendo usada, ia fazendo esse material, tijolo, telha e assim por diante. As goivas também, que eram utilizadas na época para cobertura. Tudo isso era feito por acionamento animal. E depois, com a energia elétrica, lógico, as máquinas também já tiveram uma modificação bem significativa para que facilitasse, então, né, as atividades. Antigamente, obviamente, então, os fornos eram com lenha e hoje em dia já são elétricos? Na verdade, nós usamos para queima o material que é descartado das empresas, das madeireiras e atividades nesse sentido. Então, dá-se um destino a esse material utilizando ele na queima dos fornos. Então, ainda é feito com fogo. É a melhor maneira, então? Sim, ele é a mais eficiente e se torna economicamente viável também. Sim. E quanto tempo hoje em dia demora para um tijolo ficar pronto? Dentro do nosso processo, que vai desde a extrusão, secagem e queima, dá para dizer que são uns 20 dias necessários para ele sair para a expedição daí, né? E antigamente, quantos dias isso iria levar? Eu acredito, pelos relatos que a gente tem, que poderia ser até um mês também, 30 dias, né? Com certeza. E os moldes utilizados antigamente, moldes para telha, os primeiros, de que material era feito esse molde? Esse molde para essas telhas era utilizado em prensas, e essas prensas utilizavam o molde a partir do gesso. Então era um material muito delicado, mas ele fazia a sua atividade final com certeza. E de onde vinham esses moldes? Eu tenho informações de que havia uma fundição na região de Joinville, onde que essas situações eram fabricadas. E esse é o resumo assim que a gente tem da parte do gesso. Mas depois também foi evoluindo e entrou ferro fundido, com certeza, e onde que deu outra dinâmica na prensa e foram melhorando com certeza. E quantos tijolos são fabricados por mês? Nós temos aqui uma média que vai de 80 a 100 mil tijolos mês. Em virtude das situações climáticas que envolvem o processo, a secagem às vezes pode ser melhor ou mais lenta. Mas respeitamos essa tendência ali da secagem e em cima disso temos a nossa média. Lá na minha casa, por exemplo, a gente tem parede dupla, né? Quando a gente descasca para fazer alguma manutenção, nós encontramos os tijolos maciços, postos desta forma e que eles chamam cruzado, né? E a liga, essa massa, não tinha cimento, era uma liga também feita de barro. Tu tem algum relato dessa liga, como ela era tão boa que permanece nas casas até hoje, sem o cimento, e são casas resistentes? Pois então, segundo as necessidades e condições da época, muitas casas foram construídas nesse sistema. Utilizavam o barro e areia para o assentamento, pois o cal e o cimento eram artigos mais difíceis e também mais caros na época. Nem era todo mundo que tinha acesso para isso. A própria casa do meu avô, que foi construída em 1932, na qual eu atualmente resido, ele deixava bem claro uma história, que a casa foi erguida com tijolos, barro e areia. Utilizou-se somente alguns quilos de cimento mais tarde para fazer uma escada, com alguns degraus para que melhorasse o acesso, mas somente cimento
para essa escada. Alguns quilos, nem chegou a dar um saco de cimento, em virtude de ser um material mais escasso e caro. E tinha alguma combinação nessa liga que colava um cimento no outro, algo especial que perdure até hoje, né? Porque não é um barro comum. Não, justamente havia técnica nisso. Então esses antigos profissionais, os pedreiros e serventes da época, eles tinham que ter um certo cuidado e preparar isso bem de acordo para que proporcionasse uma resistência. E eles tinham essa técnica com eles, sim. Inclusive nem usavam prego, né? Todas as madeiras de encaixe, é fantástica. Sim, essa parte da carpintaria também foi uma arte bem aprimorada na época para dar resistência, né, a esses projetos usando essas estruturas de madeira. E mais uma vez também no início dos imigrantes, aqui os relatos todos de que prego, ferro e coisa eram artigos caríssimos, então eram pouco pessoas que tinham acesso a isso. Mas a arte da carpintaria, quando ela foi implementada e quando ela é praticada assim, nós temos projetos que até hoje estão de pé e é uma resistência fantástica daí. Tão bom quando há essa preservação, né, desse patrimônio. São tantas histórias, tantas formas diferentes de trabalho que estão preservadas, né, em uma construção. Quão importante, né, é essa preservação. Sim. É muito importante, eu penso dessa forma também, porque ali a gente está demonstrando sempre, né, uma parte do que foi o conhecimento das pessoas da época já e do que temos hoje, e ao mesmo tempo também de deixar marcado as nossas origens, né? Isso faz parte sempre de uma história e seja lá quantos anos mais para frente, o que, enquanto a gente puder, a gente vai preservando. Essa questão climática, então, também influenciou na forma como produzir esses tijolos, porque o tijolo usado aqui no Brasil, será que era o mesmo usado na Europa naquela época? Na Europa se usam, em virtude desse inverno rigoroso, usam-se técnicas de produzir tijolos com uma dimensão bem acentuada para proporcionar melhor isolamento ainda. Então ele tem uma técnica diferenciada do que a gente utiliza no nosso clima, mas na Europa se usa tijolos com isolamento bem superior, com certeza. Eles são maiores, então? Então tem essa característica de proporcionar essa melhor proteção para o frio, né? Querendo ou não, foi uma adaptação que eles tiveram que fazer, porque eles vieram com conhecimento e aqui poderia ser aplicado de outra forma, né? Mas os primeiros... Isso é um assunto assim para construção, né, Camila? Porque não tem uma casa na Europa que não tem o tal do aquecedor. Então, é verdade. Eles não iam sobreviver sem o aquecedor. Sim, não era só o tijolo que ia manter eles. Então, né, tem esse que muda bastante a nossa... Mas é interessante porque eles vêm de lá com esse conhecimento de uma forma grande e chega aqui, pode adaptar. Querendo ou não, vende mais peças, é mais leve para a construção. Isso tudo, se tu parar assim, essa história da cerâmica vai até ali na Segunda Guerra Mundial, né? O que estava de pé até aquela época, antes de surgirem os edifícios e coisa, era a mesma coisa que nem tem o tijolo maciço tradicional, sabe? Sim. Isso era uma coisa muito comum, né? Era o que se conhecia, né? Depois da Segunda Guerra que veio outras técnicas, com certeza. Daí mudou, né? Mudou o conceito, os materiais para muita coisa. Mas enquanto a casa era feita de tijolos maciços e coisa, usavam os aquecimentos internos. De certa forma, isso tem que fazer parte, né? Tem que fazer parte. Não, mas as primeiras construções aqui, eu posso apostar que eles fizeram mesmo o padrão alemão. Eles não iam fazer outro. Não iam, era o conhecimento que tinham. É o que eles sabiam. E olha, a história dos tijolos furados, que nem aqui, o meu avô, a época toda dele, de quase o que 40 anos de olaria, eles não fabricavam o furado, né? Foi depois com meu pai que daí viu que o mercado começou a usar outros modelos, né? E daí ele pôs essa opção em prática daí, né? E daí precisava outras máquinas para isso também, né? E olha que daí ele revolucionou bastante coisas, com certeza.
E devido a isso que a olaria ainda perdura, porque muitas indústrias, a gente sabe, em Corupá, não quiseram se adequar ao mercado, às novas tecnologias e acabaram, né, falindo, acabaram quebrando. Então, teu pai também foi revolucionário, né? Sim. Teve visão de mercado. Ele viu a necessidade, viu o mercado e saiu para buscar essas tendências e também conseguiu implementá-las também, né? E por isso, talvez, como você disse, a cerâmica perdura até os dias de hoje, né? Sempre temos que estar num constante ajuste e é dinâmico isso, né? Nunca vai ser a mesma coisa dessa década ou na década seguinte. Então há essa necessidade, sim. Bem, aqui temos um registro dos anos 60, no qual eu estou aqui no colo do meu pai, que veio com o caminhão carregado de lenha. Essa lenha era utilizada nos fornos. E essa era a nossa atividade. Eles traziam a lenha para queimar nos fornos e era aqui o espaço que entrava o caminhão. Nos fundos vê-se a casa que era do meu avô, no qual eu resido atualmente, e mais aos fundos ainda temos uma lembrança aí do Morro do Boi. E aqui temos um registro de boa parte das instalações do que já foi a cerâmica Hermann, e isso foi feito uma tomada aqui no final dos anos 70. Esse é o registro que nós temos dessa época daí. Parte antiga que não existe mais, né? Não, essa não existe mais. E aqui, fachada dos atiradores. E a Roberto Zaida, uma estrada de chão. Essa é uma foto maravilhosa, hein? Então, apesar dessa foto ser em 2010, mas é um registro atual de como estão as nossas instalações nos dias de hoje. Então hoje a produção sai assim embalada, mas antigamente só com carroça. Sim, então olha a mudança que teve da época das carroças, era feito a pilha e hoje em dia o material vai no pallet. E aqui é o lugar onde que se inicia o processo da fabricação, com o depósito da matéria-prima. Então aqui há diferentes tipos de barro que vão sendo misturados para a fabricação dos tijolos. E aqui nesse espaço nós temos o início da produção. Entra a matéria-prima pelo caixão alimentador e ele vai passando pelos diferentes equipamentos que fazem a laminação, que fazem a mistura e a preparação dessa massa. Então, dentro desse esquema aqui, há os, vamos dizer, resíduos ainda que possam vir juntos e durante a laminação eles são extraídos. E aí vai sendo alimentado a maromba com esse fluxo de barro que é feito por esses equipamentos. Aqui nós temos a nossa extrusora, também conhecida por maromba. E de acordo com o molde ou forma, né, que a gente utiliza, pode ser fabricado os diferentes tipos de tijolo. Aqui nesse caso estamos usando o tijolo 9 furos. Então ele vai para a mesa de corte, definitivamente depois para os pallets, onde que é realizada a primeira etapa, que é a secagem. E aqui temos a etapa que foi realizada na primeira fase. A extrusora preparou o tijolo e ele está na secagem. Então, daqui 7 a 10 dias é o período dessa secagem para ele poder ir para a queima daí. E nessa área aqui nós temos os fornos, onde que é realizado a queima dos nossos produtos. Então, de acordo com o tipo de tijolo, vai sendo feito a queima. Mas, basicamente, sim falando, a queima atinge aqui de 100 a 900 graus para finalizar o produto. Feita nova, né? Ela é quebrada para colocar o produto e depois fechada com barro mesmo. Justamente. É um processo que, vamos dizer assim, funciona. É bem simples, é rudimentar, mas o simples fato de usar o barro misturado com areia faz o isolamento e a proteção para a queima poder ser realizada. E se fosse utilizado o cimento aqui já não daria certo, né? Não, não funciona. Ele não aguenta essa temperatura. Ele não aguenta, né, o pico da temperatura que a gente utiliza aqui. E aqui nós temos o tijolo pronto. Tá? Ele está embalado e devidamente paletizado
para ser utilizado daí nas obras. E aqui temos um registro muito importante para nós, Cerâmica Hermann, que é justamente uma nota onde foram adquiridos os primeiros equipamentos de uma forma oficial. Então tem ali a sua data, 22, e o bisavô Georg Hermann que fez a compra para melhorar então as suas atividades. Obrigada, então. Obrigada a você. Obrigado, né? Obrigado. Legal. Tchau. Muito obrigada. Você também, Camila. Muito bom. Obrigado. Tchau, obrigada a você. Tchau. Tchau, tchau.